Boa noite, hoje é dia 16 de agosto de 2021 e eu vou gravar agora a aula de número 16 da série A Águia da Mecânica Quântica, Joel Goldsmith, o fluxo, o homem e sua mensagem, né? O maior metafísico dos últimos 500 anos, a Águia Dourada da Mecânica Quântica. Vai entrar direto na aula aqui. E no decorrer da aula vai ter uns outros exemplos, né? Mas uns outros assuntos e exemplos. Mas vamos lá. Na aula 15, a gente terminou aqui um trecho do livro Jornada. Lembrando que quem estiver acompanhando essa série, O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, né? A Águia da Mecânica Quântica, leiam o livro Jornada. A pessoa precisa ter a experiência do contato próprio dela com a leitura, do intelecto dela com a leitura, das imagens que vão surgir na mente quando ela lê. As imagens que surgem na mente quando uma pessoa tem contato com o livro é o que é necessário para expandir consciência. Vocês lembram? Eu não sei, hoje em dia, de um tempo para cá, sei lá, 20 anos, 30 anos para cá, parece que não se indica mais. Eu não sei como é que é, eu não vejo isso, certo? Se tem, eu não vejo, não tem contato com essa realidade. Parece que não se indica mais livros assim para os pré-adolescentes na escola. Sabe, ter contato, que nem quando eu estudei lá no colégio, no ginásio, eu li lá um livro que chamava O Escaravelho do Diabo, e li algumas outras indicações e tal. Como foi legal a experiência de aprender a gostar de ler, né? Por imaginar ali aquelas cenas que vinham na mente, quando você lia aquelas histórias, e assim, literatura escolar, entendeu? História, ficção, tá? Então, precisa o contato com a leitura para a pessoa ter suas próprias imagens mentais. As ideias, a imagem mental é consciência, tá? É a consciência sendo trabalhada pelo contato com o que ela imagina quando ela lê e o que ela entende sozinha quando ela lê. Porque assim, ouvir isso aqui comentado não é a mesma coisa de ler nunca. Não é a mesma experiência, gente. Não é. Então, não se contentem em acompanhar essa série. Leiam o livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Pelo menos 2 ou 3 vezes esse livro. Tenham contato ali com o que foi a experiência de Joel. Sou eu capaz de entender, assimilar? Quero ver então. Quero ler por mim mesmo e ver aqui o que eu capto. O que foi de um homem que gostava só de negócios e prazeres se transformar no maior metafísico dos últimos 500 anos. Gente, o Joel não tinha nem o 2º grau. Então muitos de vocês, a maioria de vocês, que se acha incapaz, tá fazendo um julgamento equivocadíssimo a respeito de si próprio. Tá certo? Ok, cacetada para começar a aula, né? Então vamos lá. Então, na última aula, a gente lendo isso aqui é uma lei, não é aula de prática da presença, não é não. Aula de prática da presença é classe privativa, certo? Isso aqui é uma aula da leitura comentada da biografia do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, ok? Então a gente leu essa última frase aqui, ó, acompanhando o livro, né? Quem estiver acompanhando a série sabe em que ponto do livro está isso aqui, certo? Ó. O capítulo Suprimento em O Caminho Infinito teve um impacto tão grande sobre aqueles que o leram que finalmente foi impresso em forma de panfleto, tal. Ele está contando da história da laranjeira lá. Um dia, no entanto, enquanto ele e sua esposa estavam dirigindo de Los Angeles para o deserto, eles passaram por uma área de pomares, onde laranjais, toranjas e limões cresciam. Foi nesse momento em que ele teve uma visão tão clara sobre o assunto do suprimento, que ele sentiu que poderia ensiná-la àqueles que não estavam familiarizados com a visão que ele tinha sobre a natureza do suprimento. Ele estava com a Nádia, com a esposa dele, viajando por uma estrada com alqueires e alqueires, né? Quilômetros de laranjas. Aí ele falou assim, o que ele pensou? O que eu captei nessa leitura aqui, ou no suprimento lá, o suprimento invisível, capítulo 9 do Caminho Infinito? O que eu capto dessa ideia?
O Joel olhou ali e falou, mas gente, isso que eu sei é tão... Ele já sabia, tá? Isso que eu sei é tão óbvio, olha só, existe só o invisível e o manifesto. E eu estou aqui nessa estrada enorme, sem fim, com laranjais, com laranjas para todo lado. E o que existe aqui? Existe o invisível e o manifesto. O invisível e o manifesto. O invisível se manifestando o tempo todo, em formas. Agora, essas árvores têm suas raízes no solo. Tiram seus nutrientes do solo, do oxigênio, do sol, certo? Essa semente cresce, ela é nutrida por elementos do solo, e sendo nutrida por elementos do solo, do ar, da atmosfera, por minerais da natureza, essa árvore cresce, se desenvolve, dá folhas, que primeiro uma árvore dá galhos, aí ela dá folhas, aí ela dá flores, e das flores surgem os frutos das flores. Olha só, flores têm perfume. Perfume é harmonia, certo? Então qual é o entendimento metafísico que se tira disso? Se eu também sou um com essa presença, se eu estiver enraizado, aí a gente vai fazer a metáfora, né? A árvore está enraizada no solo e tirando nutrientes dali. Mas gente, por trás do solo tem o quê? Por trás dos minerais, por trás da luz que ela recebe, por trás do processo de fotossíntese. Tem o que acontecendo ali? Um espírito, o campo unificado, onipresente, a energia pura que sustenta a forma existindo, ok? Então, quem é ali a base da sustentação? É esse espírito onipresente. Só que a laranjeira pensa, talvez amanhã eu não dê laranjas, ai meu Deus, eu preciso de coisas. A laranjeira não pensa, a laranjeira está na árvore da vida e está dando frutos. O ser humano não está na árvore da vida quando ele não sabe habitar e viver no Espírito. Porque quando ele começa esse processo de renascer pelo Espírito, ele tem que habitar e viver no Espírito. Começar a ficar consciente. Eu sempre estive em ti e não soube. Para onde fugirei de tua presença? Só existe tua presença. Tudo que existe é tua presença. Ele está começando a ter entendimento de que só existe Deus. Então ele começou internamente o processo de renascimento pelo Espírito, um certo contato, ele está desenvolvendo comunhão interna em sua consciência por aprender a pensar dessa forma. Aí fica aprendendo, estudando, ele está se estabelecendo na árvore da vida. Agora, vamos imaginar que a gente fosse uma árvore, certo? Uma árvore que está estabelecida, uma árvore, né? A árvore da vida, vai. Uma árvore, não é natural dela dar folhas, flores e frutos. Agora, por isso que se diz que o homem que não está na palavra de Deus, que o homem que não serve a Deus, ele é como um galho murcho e seco, atirado ao solo, certo? Vai morrer ressequido. Ah tá, então quando que o homem ele é um galho da árvore da vida? Quando ele está na consciência dessa presença. Ele sabe que flui dele, não vem para ele não tem medo de compartilhar. Ok? Ele não tem medo de compartilhar. Algo precisa ser compartilhado. Ele precisa se esvaziar. Vamos ler mais um trechinho aqui que eu quero falar desse assunto. Ó. Então ele teve essa visão. Ó, é óbvio. Invisível e manifesto. Essas laranjas dão laranjas porque são laranjeiras. Dão folhas, flores e frutos. Das flores vem o perfume e depois vem a laranja. Que maravilha. Laranja para todo lado. E o homem em Deus. Ele sendo um galho da árvore da vida, gente, ele vai dar folhas. Folhas é entendimento, tá? Sabedoria. Depois ele vai dar flores, que são alguns testemunhos, certo? E depois ele vai ver os frutos, que são os acréscimos, gente. As coisas que vêm para ele. Mas na verdade essas coisas vieram para ele ou fluíram dele? Caramba, se a laranja é o fruto da árvore, fluiu dele, não veio para ele, cara. Gente, é lógico que às vezes essas coisas vêm através de outras pessoas. E normalmente é assim. Você sabe por que todo fluxo da prosperidade que vocês desejam tem que vir de outras pessoas? Porque no sistema Deus, perfeição Deus, o ser humano precisa da troca. A troca é para o outro saber que ele serve o outro porque o outro precisa, porque para ele não falta. Entendeu? Então o sistema troca. A existência do dinheiro no mundo se deve somente a este fato. A existência do dinheiro é pela graça. Ok? Dinheiro, todo mundo gosta. Mala de 1 milhão. Todo mundo quer ter uma mala de 1 milhão. Agora, quem que quer começar a pôr a mão no bolso
para deixar fluir os centavos ou algumas dezenas de reais que ele tem. Desprendidamente, sem achar que isso é barganha, né? Porque nessa aula a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, compreender suprimento como consciência é isso. O suprimento flui de mim, não vem para mim. Então, as coisas que chegam até mim através de alguém vieram por causa dessa consciência que eu tenho de que nada pode me faltar. É lógico, a pessoa tem que lançar algum pão às águas. Não tem jeito de entrar para a prática. Gente, lançar o pão às águas é um dos principais princípios metafísicos para o indivíduo começar a dar testemunho, ainda que ele não entenda o processo da cura, o processo da expansão da consciência, da comunhão e da oração em vigília e meditação contemplativa, caramba, mas ele não consegue soltar o mais duro, o mais pesado, que é abrir a mão. Ele não consegue lançar o pão às águas. O que é lançar o pão às águas? Não é abrir a mão somente para dinheiro, não. E não é dar dinheiro para todo mundo à torta e à direita e ser otário dos outros. Não é isso. É ele desprender o sentimento de falta. Agora eu não posso gastar esse porque vai me faltar o mês que vem. Ele já está criando isso, vai me faltar o mês que vem, eu não tenho, minha prioridade é isso, isso e isso. Essa outra prioridade vai ter que esperar, porque a prioridade é a minha subsistência, a minha prioridade é a minha sobrevivência. Enquanto a nossa prioridade for a nossa sobrevivência, gente, como que tem fluxo? Se a gente tem que compreender que só há uma vida, um espírito, uma presença, certo? E que vivendo dessa forma, eu vou passar a ter compreensão dessa realidade, que são as folhas, certo? Eu vou começar a ter sabedoria. Puxa vida, esse pensamento, sentimento e emoção cria a realidade. Como é que eu lido com isso? Aí ele vai ter que ter a capacidade, como eu digo, de olhar para os seus próprios pensamentos e conversar consigo mesmo, tendo ali pensamentos da prática. E essa é a parte mais difícil, né? Ter essa conversa consigo mesmo, para colher o eu humano, tendo pensamentos da prática, né? E eu sei que essa é a parte mais difícil, porque foi para mim também. E é nessa parte que eu fui me tornando, vamos dizer assim, modestamente especialista. Por que modestamente? Porque é uma especialidade que não para de crescer nunca, no praticante. Em qualquer um que começa a avançar por esse caminho, ele começa a entender esse princípio, esse funcionamento, certo? Então, lançar o pão às águas é estar disponível é reinterpretar as aparências, não lutar contra as situações adversas que estão vindo, porque o indivíduo está se adaptando a isso. É lógico, né? Aí ele tem que pesar na balança quais são as prioridades dele a partir dali, certo? Vamos voltar para o livro aqui e dar sequência, né? Porque já está virando aula. Aqui, ó. Foi nesse momento em que ele teve uma visão tão clara sobre o assunto do suprimento que ele sentiu que poderia ensiná-la àqueles que não estavam familiarizados com a visão que ele tinha sobre a natureza do suprimento, não como algo visível, mas sim como espírito, como abstrato. Suprimento é isso. Não como algo visível, mas como aquilo que flui para fora da consciência. Como que uma árvore, eu vou dar um exemplo melhor. Como que uma árvore vai pensar assim, eu não posso deixar as pessoas pegar minhas laranjas porque vai faltar para mim. Se a árvore pensar isso, ela para de dar. Entenderam? Então, se o suprimento flui de mim e eu posso assumir isso para mim, porque isso é princípio metafísico, então tem que fluir de mim. Não vai faltar para mim se sair de mim. A questão apego emocional, a medo financeiro, é uma farpa muito disfarçada na consciência humana. E é a principal farpa do pensamento materialista. Gente, se não fosse insegurança financeira, as pessoas teriam o emocional e a psique e as ideias mais acertadas, certo? O medo, o desejo, o medo da falta desorganiza a mente.
Ao medo da falta, o medo da carência, o medo de não ter, ficar dizendo que não tem, não pode, não consigo, ele está negando a essência da vida dele. Ele é uma árvore de laranja que dá laranja à torta direito, falando assim: de mim não saem laranjas, porque vai faltar. Então por que a pessoa pode pôr em fluxo a vida dela? Porque ela põe em movimento o fluxo financeiro na vida dela. Em movimento. O que é movimento? É não ficar preso a emoções, pensamentos e comportamentos de que você não pode adquirir isso ou aquilo hoje, ou de que você não pode, por exemplo, a pessoa fala assim: eu não posso ir no cinema hoje, porque o mês que vem tem não sei o quê. Que isso, gente? Será que falta tanto dinheiro assim? Ou será que é o pensamento das pessoas que está querendo mais, que não é que está faltando, certo? As pessoas se viram para pagar suas contas, as pessoas se viram para sobreviver. Por quê? Porque a mente delas está funcionando no modo sobrevivência. Sobrevivência é o que elas vão ter. Se elas quiserem ir além do modo sobrevivência, elas têm que soltar. É um trabalho interior para ter uma visão completamente diferente a respeito de dinheiro. Dinheiro é suprimento, e suprimento não é dinheiro, suprimento é consciência. Qual é a consciência que eu tenho da realidade que se manifesta ao meu redor? Da realidade que flui de mim. O que flui de mim é a consciência? O medo de faltar laranjas, ou eu sei que as laranjas não podem me faltar? Né? É isso. Agora, essa farpa disfarçadíssima na consciência humana é o alicerce da visão material da vida, porque gera medo e insegurança. Gerando medo e insegurança, eu não tenho recursos nem tempo, nem para estudar mais, nem melhor. Isso espera, não tem problema. Minha prioridade é minha sobrevivência. Então tá, se a prioridade é a sobrevivência, a prioridade não é o reino. E aí o que o Joel diria numa situação explicando um assunto desse? Ele diria assim, sinto muito. Né? Quando a prioridade é a sobrevivência, sinto muito. Quando a prioridade é o reino, a sobrevivência vai sendo compreendida. Certo? Aí ela vai sendo compreendida como vida viva e não como sobrevivência. Né? A prática não é para esperar das palavras e pensamentos metafísicos resultados, gente. A prática é para mudar o que nós sentimos a respeito dessas coisas, por entendimento metafísico. Aí ele descansa e entra na experiência observatória. A experiência observatória é o deserto pessoal, é o seu enfrentamento com o diabo. É o seu deserto pessoal para você. Quem é o diabo? As crenças limitantes. Ok? Então o período entre o início da compreensão dos princípios metafísicos e os acréscimos tem um espacinho, tem uma distância. E nesse caminho para os acréscimos, ele tem que aprender a viver desta forma, sabendo que o suprimento é consciência e que ele não pode mais admitir que vai faltar. Não posso assumir tal compromisso porque vai me faltar depois. Esse é o negativo, né? Ele está negando que ele produz laranjas. Mas vamos lá. Aqui, Foi nesse momento em que ele teve a visão, aqui, vamos ler de novo, né? Que agora eu vou ler e seguir adiante, O capítulo sobre o suprimento em O Caminho Infinito, nós lembrando que nós estamos lendo o livro Jornada, e ele está citando o Caminho Infinito aqui, mas nós estamos fazendo a leitura do Jornada. É um comentário dentro do Jornada, O capítulo sobre o suprimento em O Caminho Infinito teve um impacto tão grande sobre aqueles que o leram, que finalmente foi impresso em formas de panfleto. Embora esse fosse um assunto sobre o qual Joel pudesse falar com autoridade, porque ele havia resolvido esse problema em sua vida, Joel podia falar com autoridade, porque ele tinha resolvido esse assunto na vida dele. O Joel tinha ficado milionário? Não lhe faltava, e tudo que precisava aparecia para ele como suprimento, recurso, moradia, transporte, de dinheiro, ia aparecendo. Ele resolveu para ele estava ensinando outros a resolverem o mesmo problema. Tá? Porque a questão suprimento, o testemunho material ou acréscimo, gente, ele é um dos testemunhos e é tão importante quanto os outros, porque ele é reflexo do mesmo ensinamento, do mesmo. Por isso que tem esse reflexo dos acréscimos. É impossível não ter.
compreendendo o assunto, é claro, né? Aqui. Embora esse fosse um assunto sobre o qual Joel pudesse falar com autoridade, porque ele havia resolvido esse problema em sua vida, a própria experiência inicial de falta, ele sempre pensou que era um assunto que não poderia ser explicado somente com palavras. A própria experiência inicial de falta, ele sempre pensou que era um assunto que não poderia ser explicado só com palavras. Ele está dizendo que a própria experiência de falta que o Joel apresentou no início de sua prática não podia ser explicado só com palavras. Tem que vir com palavras e testemunhos, tá? Um dia, no entanto, quando ele e sua esposa estavam dirigindo de Los Angeles para o deserto, por que nós empacamos aqui nisso aqui? Porque vocês querem isso aqui, suprimento. Vocês querem entender, suprimento não é mais dinheiro, suprimento é consciência. O dinheiro é o veículo pelo qual a consciência se manifesta. Um dia, no entanto, quando ele e sua esposa estavam dirigindo de Los Angeles para o deserto, eles passaram por uma área de pomares, onde laranjas, toranjas e limões cresciam. Foi nesse momento que ele teve uma visão tão clara do assunto do suprimento que ele sentiu que poderia ensiná-la àqueles que não estavam familiarizados com a visão de que ele tinha sobre a natureza do suprimento. Não como algo visível, mas como aquilo que flui para fora da consciência do ser individual. Como o método de apresentação do tema do suprimento se desenrolou para ele, usando a laranja e a laranjeira como exemplo. Ele contou isso com entusiasmo para Nádia. Ela, a esposa de Joel, né, com igual entusiasmo disse-lhe para ter certeza de anotar, porque era realmente isso. E assim foi que o capítulo sobre suprimento nasceu e apareceu lá dentro do livro do Caminho Infinito. Por que suprimento é consciência? Porque é a nossa consciência que está pondo em movimento a minha vida segundo as minhas decisões. Quer que eu repita? Por que suprimento é consciência? Porque é a nossa consciência que está pondo em movimento a minha vida segundo as minhas decisões. Quer que eu repita? Por que suprimento é consciência? Porque é a minha consciência que está botando em movimento a minha vida. Se a minha consciência é suprimento, o que eu penso e boto em movimento é a minha vida se movimentando. Por isso que é consciência suprimento. Então, se eu falo assim, eu não posso assumir tal compromisso porque lá na frente vai me faltar. Ele está determinando que ele não pode. Ele não merece ter um terno mais novo, ele não merece um sapato, ele não merece um tênis, ele não merece uma calça, porque lá na frente vai lhe faltar. Então ele acha que ele não merece, que ele não pode, que ele não tem condições. E pior, depois ele ainda afirma que lá na frente vai faltar, vai continuar faltando. Que destruidor, né? É destruidor. Admitir que não tem é admitir que vai continuar faltando. Vocês fazem o que com isso agora? Agora o ponto que começa a leitura de hoje. Quando o Caminho Infinito foi publicado, Joel enviou para praticamente todas as grandes editoras da cidade de Nova York. O que o Joel estava fazendo ali? Lançando o pão dele às águas. No caso dele, do trabalho dele, certo? Ele mandou fazer lá 2.000 livros e mandou uma cópia para cada editora. Quando o Caminho Infinito foi publicado, Joel enviou para todas as grandes editoras da cidade de Nova York. Alguns leram uma vez e alguns 2 vezes, mas todos passaram como um livro que não teria apelo. Ou seja, todos eles julgaram que era um livro que não tinha apelo para a venda, não tinha apelo para o interesse dos leitores, do público. Eventualmente, Joel publicou em Los Angeles e pagou pelo custo da publicação. Parecia haver pouca apreciação nos Estados Unidos por um livro que acabaria por ter um efeito tão profundo na vida de tantas pessoas. 3 ou 4 anos depois, alguém enviou uma cópia de O Caminho Infinito a Henry Thomas Hamblin, na Inglaterra. Quando o Sr. Hamblin, acho que é isso. Quando o Sr. Hamblin leu, ele escreveu para Joel. Alguém mandou, de repente, 3 ou 4 anos depois, um exemplar foi parar na mão desse Henry Thomas Hamblin, que é o dono de uma editora na Inglaterra. Quando o Sr. Hamblin leu, ele escreveu para Joel.
É isso que eu estava esperando. E é isso que o mundo está esperando. Olha só, o diretor, o dono de uma editora na Inglaterra, lá em 1900 e bolinha, dizendo isso naquela época, hein? Ó, é isso que eu estava esperando. Um grande título, um livro estupendo, bombástico. E é isso que o mundo está esperando. E muitos leem Caminho Infinito e não enxergam nada lá. Sabe por que não enxergam nada lá? Porque não conseguem trazer aqueles conceitos para a oração e vigília na reinterpretação diária. O quê? Isso é falta de hábito de leitura, falta de interpretação de texto, mas não é um erro. Por que não é um erro? Porque é falta de tempo de prática. Se eu já tiver há 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, estudando, se estiver passando catarse, isso não é o problema, certo? Mas se ali tem dúvidas de meditação contemplativa e de oração e vigília, não entendeu nada. Está achando que é uma coisa que eu ouço e que vai me fazer bem porque eu ouço. Ou está tendo pouquíssimos pensamentos da prática e pensamentos fraquíssimos nessa reinterpretação para a contemplação divina. Ok? Eu sei que é assim porque eu converso com um número razoável de pessoas, né? E estou tratando desse assunto há alguns aninhos já, então eu já sei o que eu vi por aí. Qual é a dificuldade das pessoas em trazer para a rotina de sua vida mental os pensamentos da prática? Ó, 3 ou 4 anos depois, alguém enviou uma cópia de O Caminho Infinito a Henry Thomas Hamblin, na Inglaterra. Quando o Sr. Hamblin leu, ele escreveu para Joel: é isso que eu estava esperando, é isso que o mundo está esperando. Este é o ensinamento de Jesus Cristo na terra, novamente. Este é o ensinamento de Jesus Cristo na terra, novamente. Ele escreveu um artigo sobre o Caminho Infinito que foi publicado em sua revista Science of Thought, Ciência do Pensamento, com o resultado de que os editores George Allen e Union Ltd. De Londres perguntaram a Joel acerca da permissão para publicá-lo em uma edição britânica. Os anos de meditação de Joel, os anos de estudo, os anos de dedicação unidirecionada à vivência dos princípios que se tornariam mais claros. Ó, os anos de meditação de Joel, os anos de estudo, os anos de dedicação unidirecionada à vivência dos princípios que se tornariam mais claros e reais, culminaram nos 2 meses de iniciação interna que despiram todos os véus. Então, a plena revelação dos princípios da vida espiritual e da cura lhe foram dadas. Para provar a validade desses princípios, ele dedicou os anos restantes de sua vida, que foi a partir dali, né, o início da grande história de O Caminho Infinito. Sua iniciação elevou-o completamente do reino da metafísica ao puro misticismo. A metafísica com a qual Joel viveu por tantos anos, essa metafísica do Joel, que o Joel viveu por tantos anos aqui, era metafísica mesmo, não mecânica quântica, tá, gente? Embora seja a mesma coisa, eu uso esse tipo de comparação para mostrar que quem pensa em mecânica quântica não entende nada, e quem começa a ter um entendimento metafísico, começa a ter uma mente metafísica, uma mente que está ficando consciente do funcionamento do invisível e do manifesto, tá? Aí é mente metafísica, aí é metafísico, e o resto é quânticos. Isso aqui é o quê? É passar na vassoura assim, ó. Quânticos, sai para lá. Isso não é crítica, né? Isso deveria servir de como assim? O que esse cara está dizendo? Como assim? Ele está me julgando um quântico? Quero saber do que ele está dizendo. Aí quando o quântico entende desse assunto, ele diz assim, ele tinha razão. O pensamento quântico é um pensamento infantil, fantasioso. Embora com verdade científica sobre mecânica quântica,
Pensamento não é poder. Então, pensar sobre mecânica quântica, esperando obter resultados na vida material, é um tremendo erro do ponto de vista espiritual. Porque mecânica quântica é para rasgar o véu da visão material. Então, é para começar a compreender a visão espiritual. E visão espiritual é visão metafísica, não foge da mecânica quântica. O princípio é metafísico. Só que aí a questão é consciência. Não é mais desejos, medos e problemas, ok? Ele está analisando desejos, medos e problemas para dizer não para eles. Aqui. O misticismo de Joel. Aqui, ó. Sua iniciação elevou-o completamente do reino da metafísica ao puro misticismo. A metafísica com a qual Joel viveu por tantos anos, mas que ele nunca aceitou totalmente, permaneceu como parte do seu passado e constituiu o fundamento esquelético sobre o qual a revelação mística foi construída. Então a revelação mística do Joel, quando ela se desdobrou, ela era uma revelação metafísica, ok? O misticismo de Joel não consistia primariamente em experiências fenomenais. O misticismo de Joel não consistia primariamente em experiências fenomenais, ver luzes ou viver em visões, embora como visionário ele penetrasse além do que o mundo vê para aquele reino desconhecido que está aqui agora, mas não é percebido pelos sentidos físicos grosseiros. Suas visões e a voz da qual ele falava tão frequentemente vinham a ele como importações, impressões vindas de dentro, percepções interiores, gente. Eu não estou sozinho neste trabalho, é o Joel dizendo, existe um espírito que tem estado comigo desde a minha iluminação, e não é uma pessoa, tanto quanto eu sei, não é uma alma, um ajudante, um mestre, era o espírito onipresente, não era uma pessoa, tá? Tanto quanto eu sei. Eu não ouço vozes ditando mensagens ou qualquer coisa desse tipo, mas existe esse espírito, uma presença, que às vezes sinto aqui, às vezes sentado no meu ombro. Este espírito sempre esteve comigo no meu trabalho, espírito onipresente, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é outro espírito pertinho dele não ajudando, não. Este espírito é minha vida, a harmonia do meu ser, meu suprimento. Eu não tive que tomar passos humanos para o suprimento, porque sempre veio, embora a princípio devagar. Tanto foi devagar que depois o Joel teve até problemas. Quando ele mudou para Boston, que aí ele ficou devendo para várias pessoas, né? É lógico que depois ele teve que pagar essas várias pessoas. A gente não pode esquecer desse fato, que mesmo vivendo sob princípios espirituais, princípios metafísicos, vendo a fluidez da vida financeira ter sido, depois de ter visto o problema financeiro ter sido eliminado da vida dele, mesmo assim mais para frente ele ainda teve outra experiência de dificuldade e teve que ir além dela ainda. E nessa época que ele teve outra experiência, ele ficou devendo de novo, ok? E o que aquilo queria dizer para ele? Nada. Aqui. Este espírito é minha vida, a harmonia do meu ser e meu suprimento. Eu não tive que tomar passos humanos para o suprimento, porque sempre veio, embora a princípio devagar. Este espírito levou esta mensagem ao redor do mundo e me manteve em saúde. Aqui, uma coisinha, me veio à mente agora. Assim. Quem estiver achando que entrou para a prática é quando é praticante, quando está vendo alguns efeitos, quando está num nível muito mais sério de estudo, dá para dizer que é praticante, e quando não, é aspirante, é iniciante, está tendo contato com o material, não sabe nem como orar e vigiar, nem como fazer meditação contemplativa, e é praticante? Claro que não, né? Claro que não. Continuando.
Este espírito levou esta mensagem ao redor do mundo e me manteve em saúde. Eu tive apenas uma doença séria em 30 anos de vida. E ainda assim, trabalho duro por 20 desses anos. 20 horas por dia, com 3 horas e meia de sono. E até hoje eu ainda trabalho duro, respondendo meu correio, fazendo o trabalho de cura, o ensino, palestras e viajar, vivendo em hotéis. Quero dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: se a pessoa acha que ter um contatinho com isso aqui vai chegar ao ponto de ajudar ela, mas agora eu não tenho mais falta financeira. A questão da falta financeira, gente, é a questão da negação da presença para muitos outros aspectos da nossa vida. Não é a questão de entender um pouquinho no Joel e ver a minha vida financeira andar. De jeito nenhum. Isso é uma ilusão, uma infantilidade, um engano, um engodo. Isso é pensamento mágico. É lógico, um pouco de compreensão disso aqui traz harmonia na mente. Se houver um pouquinho de compreensão, traz harmonia na mente para qualquer um que esteja entendendo um pouco isso aqui. E se ele estiver entendendo um pouco isso daqui, um pouco, ele vai ver que ele precisa entender um pouco melhor para que a questão do suprimento dele seja resolvida. Ele vai falar assim, ó, todos os esforços nesse sentido serão válidos, porque esse problema será resolvido. Não importa se eu vou ter que estudar, com quem eu vou ter que estudar, se eu vou precisar de orientação, se eu vou precisar comprar livros ou gastar algo com isso, não importa, porque a prioridade agora é este assunto. Não é? Porque a manutenção da nossa sobrevivência enquanto autopreservação, mercado, gasolina, as conta de luz, conta de água, cartão de crédito, minha prioridade é isso aqui. Ele dá prioridade total àquilo que ele não consegue mudar, porque ele não coloca um elemento diferente ali para fazer a diferença. É impressionante aquilo. Por 20 desses anos, 20 horas por dia, 3 horas e meia de sono. Isso é o trabalho do caminho infinito, hein? Fora antes. Ensino, palestras, viajar, viver em hotéis. Mas não estou fatigado, não estou abatido. Eu não estou cansado e não estou jogando fora, porque este é o espírito. E eu não sou jogado fora, porque esse é o espírito. Não é minha saúde, é esse espírito que me mantém. E é isso que me deu este trabalho desde 1928, no mês de novembro. Sempre esteve comigo, sempre. Joel Goldsmith pode com razão ser chamado de místico. Agora é um comentário do livro. Joel Goldsmith pode com razão ser chamado de místico porque atingiu a unidade consciente com a fonte de toda a vida, com a fonte do Espírito onipresente, que manifesta nosso próprio ser. Agora nós também não podemos fazer o mesmo? Como assim? Joel diria assim, eu já disse isso na classe privativa, se a gente pensar que Joel achar, se a gente tiver a ideia que aonde quer que Joel esteja, que não é possível que nós nos tornemos o que ele se tornou, ele daria uma grande risada e diria, esse limite existe apenas em sua mente e em seus conceitos, porque isso não é verdade. Né? Só que aí tem que se dedicar tanto quanto ele se dedicou, né? Quem é que não quer se dedicar, gente, para resolver a sua questão material ou financeira? Todo mundo quer ficar livre desse inferno, certo? Só que a gente tem que ficar livre de outros infernos também, porque é o inferno na mente de pensar que você não vai ter, que você não pode usar o que você tem, que vai fazer que continue assim. É infernal. Quem é que não quer se dedicar, gente, para resolver a sua questão material ou financeira? Todo mundo quer ficar livre desse inferno, certo? Só que a gente tem que ficar livre de outros infernos também, porque é o inferno na mente de pensar que você não vai ter, que você não pode usar o que você tem, que vai fazer que continue assim. É infernal. Joel Goldsmith pode com razão ser chamado de místico porque atingiu a unidade consciente com a fonte de toda a vida. Naqueles momentos de crescente consciência em que ele viveu a maior parte do tempo, não havia nenhum véu entre ele e a realidade suprema, porque não havia dualidade. Ele viu um novo céu e a nova terra, como aqui e agora,
e reconheceu a experiência humana com o seu bem e o mal, e reconheceu a experiência humana com o seu bem e o seu mal como sugestão hipnótica. Ele mesmo saiu da existência humana para viver a existência da presença em vida, na Terra. Certo? Ele aprendeu a acolher o eu humano dele para viver a experiência do eu real em vida, aqui entre nós. É isso que está sendo dito aqui. Ó. Não havia dualidade. Ele viu o novo céu e a nova terra, como aqui e agora, e reconheceu a experiência humana com o seu bem e o seu mal como uma sugestão hipnótica, resultante da crença mundial em dois poderes, nas quais todo ser humano nasce. Tá certo? Então, assim, foi do nada que aconteceu isso com ele? Não, ele teve uma dura vivência dentro desse ensinamento. O que é dura vivência? A mesma dura vivência que você está passando. Cada um passa no seu grau, certo? Então eu pego o grau da minha dificuldade, da minha vivência, da minha falta e vou pegar todos os argumentos necessários para agir de forma contrária àquilo que hipnotizou minha mente. Caramba, então eu não posso mais pensar e agir assim? O que eu faço agora? Aí ele vai sambar ali entre as dificuldades, dor, catarse, negação, sofrimento, raiva, pressa, ansiedade, medo, dúvida, insegurança e necessidades, né? Necessidades. Aí ele fica nas necessidades e não cumpre a necessidade principal, que é ele trabalhar algo que já está dentro dele, sua própria consciência. Aí ele dedica pouco tempo a isso e zero recursos a isso. O que é de dedicar recursos a isso? Ele não é capaz de se deslocar para uma aula, ele não é capaz de entrar na internet e comprar um livro do Joel que ele achou. Os PDF gratuitos eu quero, mas eu queria um físico. Não, mas o físico está ali 200, 300, não posso, não tenho. Ele está afirmando que ele não pode, que ele não tem. Na próxima aula, na aula 17 da série A Jornada, a gente vai começar o capítulo 5 aqui, ó. Capítulo 5, não mais o viajante solitário. Mas isso vai ser na próxima aula do Jornada, a aula 17. Tá certo? Agora eu quero tratar de um assuntinho aqui. Eu tinha falado para vocês, né? Porque esse assunto aqui, ó, para você ver que sincronicidade, né? Que sincronicidade. Porque eu comecei a falar desse assunto aqui, que foi na outra aula que a gente já estava falando, quando no fim da aula eu falei daquele projeto, certo? Que é coragem, é astúcia, não, é desafio. O desafio está para além da coragem. Tipo assim, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso? Não sei, mas eu vou encarar. Isso chama desafio. Fiz um desafio para mim mesmo, para que eu possa colocar à prova o conteúdo de classe privativa online, as 42 aulas que estão no canal, certo? Esse material existe, né? O site foi colocado no ar há 1 ano e meio ou mais aí, certo? A devida atenção não é dada àquele material, mas não é uma queixa minha, é porque eu sei os números que estão nos bastidores, os baixíssimos números humanos, porque baixíssimos números humanos não devem dizer nada para quem está na prática. Aquilo ali reinterpretado, e a gente diz assim para a situação é esta? Bom, esse assunto não é meu. Né? A potência desse assunto não é minha, então o resultado dele também não é meu, cabe a mim apenas observar. E de tanto observar diversas situações, eu fiz essa proposta para aqueles da audiência do YouTube, ou para aqueles a quem essa informação chegar, que eu vou conceder, certo? Doar, eu vou compartilhar 10 sessões gratuitas com 12 pessoas que adquirirem classe privativa online número 1. Agora, tem que ser quem? Quem já está estudando a psicanálise da alma, quem já olhou boa parte do conteúdo gratuito da psicanálise da alma, aquele que já leu o Caminho Infinito ali algumas vezes, certo? Aquele que está ouvindo os áudios do canal da Rosilda, aquele que está com dificuldades ali da meditação contemplativa e da oração em vigília e não sabe como, já assistiu o curso Terapia o Caminho Infinito, caramba, mas olha agora, problemas e tal, está participando em grupos, mas está com problemas, certo? Então está na hora do quê? Classe privativa online. É eu que estou... Gente, o assunto, eu fui deixando isso para lá, e eu fui comentando até com algumas pessoas.
Algumas pessoas próximas desse trabalho, eu falei, gente, está acontecendo um movimento aqui, está havendo uma pressão assim, para eu botar o holofote em cima disso aqui. E eu não quero, não é assim, não é assim. Aí foi me vindo a forma de como fazê-lo. Porque não é um material vendável, não é um material comercial e nunca vai ser. E nunca vai ser explorado de forma marqueteira. Jamais. Não serve para isso, certo? Aí eu falei, bom, pelos atendimentos que eu presto, de sessões de orientação geral, né? Umas pessoas fazem a cada 15 dias, o atendimento individual. Outras, a maioria aparece em sessões de orientação geral. Algumas uma vez só, outras uma ou duas. E algumas aparecem de vez em quando na sessão de orientação geral. Só que não teve nenhum que apareceu por uma sessão de orientação geral, que não saiu dali, ó, vamos dizer assim, com a sacola cheia de informações, de percepções e de ajustes da prática. Porque chega ali, esparrama a sombra, traz os assuntos, traz a forma que está pensando, vai vir uma correção assim, um ajuste em coisas que a pessoa não estava vendo, que aparece para mim na hora, no discurso, nas palavras dela. Fica óbvio, claro, rapidamente eu já vou dando uma instrução ali. O atendimento individual de orientação geral vira uma aula, certo? Esse trabalho foi se tornando isso. Eu não esperava que isso acontecesse. Dessa forma, não tem como a gente imaginar que vai acontecer um negócio desse na vida, certo? Como também vocês não podem ficar imaginando o que é que vai acontecer com o desdobrar da prática de vocês. Que o Joel, no livro Praticando a Presença, diz que a prática pode ser utilizada com extremo e excelente sucesso em qualquer profissão, ok? Só que aí o cara quer o quê? Quer usar a prática para melhorar a profissão dele? Não. Ele vai usar a prática para expandir a consciência e compreender Deus em todas as circunstâncias ao seu redor, todo dia, cada vez mais. Aí o negócio dele está embutido nisso. Vai de brinde. Aí, retomando o assunto, né? 12 pessoas que estiverem estudando Joel, certo? E tiverem a coragem de fazer a aquisição de classe privativa online, o material está no site www.psicanalisedalma.com. 12 pessoas que comprarem classe privativa vão ganhar, cada uma delas, 10 sessões comigo, de orientação geral. Uma por mês. Então vai passar um ano estudando a classe privativa online, que são 42 aulas, mais de 100 horas de aula. 42 aulas, mais de 100 horas de aula, com uma sessão por mês comigo. Adquire a classe privativa e ganha 10 sessões comigo. Vai fazer uma sessão por mês, certo? Hoje, para quem procura somente... Quanto custa a sua sessão? A sessão custa R$150 por enquanto, ó. E já faz um tempão que está R$150, viu? Já podia estar custando o dobro disso. É eu que faço questão de manter nesse preço para dar o testemunho de outra forma. Para dar o testemunho, podendo continuar atendendo vocês. Tá certo? Então, quem adquirir classe privativa online, as 42 aulas, vai ganhar 10 sessões comigo, uma por mês, por um ano. Certo? Aí o que vai acontecer? Ela vai estudar e depois vai ali passar por uma sessão de... Não é tirar dúvidas do que ela viu no material, não. É vir para uma conversa franca ali, uma vez por mês. E deixar a conversa acontecer, porque é assim que o atendimento acontece. Aí, como que ficou essa situação da aula passada para a aula para cá? Porque vocês devem estar pensando assim, não, mas o professor está falando desse assunto? Imagina, essas 12 pessoas devem ter sido preenchidas nas primeiras 6 horas de exibição no vídeo no YouTube. Que nada, demorou 3, ó que engraçado, né? Eu acho muito bom, porque a minha espontaneidade, esse é o meu jeito de lidar com a classe privativa também, e com as pessoas que me procuram para atendimento, certo? Essa espontaneidade. Então vamos lá, vamos para a vida real, né? Porque a prática é vida real, então não há o que esconder. Eu até conversei com um rapazinho aqui, e eu disse para ele que eu ia ver se eu fazia um título, uma aula, uma live, qualquer coisa assim, ó, a psicanálise da alma joga limpo. Eu jogo limpo, gente, jogo limpo. Então o que aconteceu? Depois que eu pus a aula 15 no ar, depois de 3 dias, uma pessoa me mandou uma mensagem, certo? Tá aqui, eu vou ler. Eu pedi autorização para ele para comentar o caso.
Uma pessoa me mandou mensagem no WhatsApp da triagem, que é esse telefone que fica na descrição do vídeo aqui embaixo, e ele dizendo lá, ele até pagou a mensagem depois, ele falou: professor, eu quero as 10 sessões, tal, né? Aí eu falei com ele: seja bem-vindo, tal, né? Eu estou em viagem agora, estou na estrada, era de madrugada, eu falei: estou em viagem agora, assim que possível, eu retorno para você e a gente vai ver, e eu vou agendar as suas sessões. Em seguida, no minuto seguinte, ele mandou assim para mim, ó, essa pessoa autorizou, é anônimo, não vou falar o nome, mas ele autorizou eu comentar esse caso, tá? Ele falou: desculpa, professor, é que eu entendi errado, gostaria muito de participar, sim, com certeza, só que eu me precipitei em mandar a mensagem para o senhor, porque depois que eu ouvi que tem que adquirir as 42 aulas, tem um módulo lá completo, 42 aulas completo, vai só, tá lá, vai lá, adquire. Antes de ouvir a parte do vídeo do YouTube até o fim, eu passei e vim escrever a mensagem no seu WhatsApp. Mas desculpa, professor, né? Aí eu estava dizendo para ele, eu vou colocar o áudio aqui, vamos ver se vai dar, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, aí eu respondi para ele isso, ó. Prazo. Só um fato aí. Pera aí, vamos lá. Ô, meu querido, eu vou pegar a estrada agora aqui, porque eu estou viajando para ir no posto para abastecer, e depois a gente conversa. Tal, porque o senhor, depois que eu ouvi, que tem que eu adquirir. É claro, meu querido, é claro. Agora, já imaginou o que é adquirir essas 42 aulas lá no site e poder passar por uma sessão uma vez por mês comigo para dar um ajuste naquelas aulas ali? Meu amigo, vocês não sabem o que tem ali. Eu falo no YouTube, mas vocês não entendem. Não é uma questão de grana, meu querido. É uma questão de qual é a necessidade do indivíduo de estudar aquele material, né? Porque eu sei muito bem o que eu passei quando eu tinha extrema necessidade de compreender Joel e não tinha ninguém para compartilhar isso. Ninguém para compartilhar. Não tinha o canal da Rosilda, não tinha o canal do Regis Brother. E mesmo o material gratuito, eu estou vendo o pessoal patinar demais para entender isso daí. Mas é assim, um absurdo o que vocês estão patinando. É por isso que eu lancei esse projeto aí. Você entendeu? Mas a gente, se você puder adquirir, beleza. Se não te puder, eu sinto muito, porque 10 sessões é o preço das aulas. Eu não vendo aquilo ali, não fico mostrando vantagens financeiras da aquisição. As 42 aulas são vitalícias. Você entendeu, meu querido? Pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. A questão não é grana. É qual é o nível de necessidade que a pessoa tem para seguir adiante na prática. Tá joia? Obrigado aí para você. Eu tô pegando a estrada agora aí. Qualquer coisa, eu tô à sua disposição. Um abraço. Um fato assim meio engraçado que teve nesse nosso contato, tá bom, meu querido? É assim, ó, você teria sido o primeiro, porque ninguém mandou mensagem até agora. Mas 3 dias depois que estava no ar, ninguém tinha mandado mensagem. Aí ele foi o primeiro e ainda se equivocou. Acho que é assim mesmo, né? Esse assunto, ele merece o respeito do poder que ele tem, né? Então quando a gente vai tratar desse assunto com essa seriedade, a gente tem que ser muito claro e colocar vamos dizer assim, colocar o benefício ou o favorecimento que a pessoa vai ter muito maior do que o benefício que ele acha que está tendo, entendeu? Uma pessoa, gente, que adquire um conteúdo deste classe privativa, ela tem que encontrar, o que eu disse ali, é que não foi muito claro. O que eu disse ali é o seguinte, ele tem que encontrar um benefício lá dentro 10 vezes maior do que ele imaginava, certo? Senão não é classe privativa. O favorecimento do entendimento tem que ser, no mínimo, 10 vezes maior do que a pessoa achou que ia ser, no mínimo, né? E o fato curioso e engraçado é que você teria sido o primeiro, né? Tá, joia, obrigado, meu querido, um abraço. Aí ele concordou, pediu desculpa e tal, disse que assim possível ele adquirir, poderá fazer aquisição e ganhar as 10 aulas e tal, né? E é uma pessoa que tem me procurado de vez em quando, me manda uma mensagem ou outra. Eu até acho que ele já passou por um atendimento comigo uma vez. Ele faz uns investimentos e tal. E ele tem muita insegurança financeira. Mas é muita, né? Então, eu sempre indico para as pessoas ouvirem. Quando a pessoa manda uma mensagem assim: professor, você poderia me atender de graça, por favor, tal, eu sou uma pessoa carente, eu falo: desculpe, eu posso orar para você, mas o atendimento individual, ele é a parte profissional do meu trabalho. Orar por você, ajudar você com orações, eu posso,
Já estou orando imediatamente pelos seus problemas, pelas suas limitações. Mas o atendimento individual, existe uma regra, existe uma praxe, certo? O atendimento individual é o meu trabalho profissional. Aí quando a pessoa fala que não pode pagar isso, aquilo, eu indico, eu mando uma mensagem e peço para ela assistir o áudio no canal da Rosilda. O que você tem na casa? Eu vou fazer uma coisa aqui no YouTube agora. Eu vou comentar 1 minuto de um trecho do áudio que você tem na casa, aqui com vocês aqui. Será que eu acho? Rapidinho. Achei aqui, ó. Eu vou pegar o áudio, o que você tem na casa, do canal da Rosilda. Vou tocar só um trechinho aqui. Eu estou pegando no momento 29, o áudio tem 1 hora e 1 minuto, tá? Esse áudio, o que você tem na casa. Eu vou pegar ele aqui em 29 minutos e 19 segundos e vou tocar um trechinho para bater um papo com vocês. Vocês se sabem disso. Nós estamos fazendo nossa própria demonstração nesse momento. E essa demonstração depende do que eu tenho na casa e que preciso dar. E tenho perdão, tenho amor, tenho partilha, tenho oração pelo inimigo, tenho oração pelos pacientes, pelos parentes, pelos amigos. Você tem o inteiro reino de Deus dentro de você. Partilhar nosso... Tá aqui. Ele fala, você tem o reino de Deus inteiro dentro de você. Partilhar nossos bens materiais somente tem real importância para a pessoa que tem tanto medo de dinheiro ou tanto medo da falta dele que o segura. E para essa pessoa é coisa muito boa começar a dar e partilhar, porque ela tem uma ideia de um Deus fora dela mesma. E enquanto se mantém presa à ideia de um Deus fora dela, não tem nenhuma esperança de um Deus fora dela mesma. E enquanto se mantém presa à ideia de um Deus fora dela, não tem nenhuma esperança de progredir espiritualmente. Ou seja, enquanto ela está afirmando que qualquer falta existe fora dela, ela não vai progredir espiritualmente. Mas olha o que vem agora. Mas normalmente, a doação de nossos bens materiais é realmente a menor das graças espirituais. Está dizendo aqui que a doação de nossos bens materiais realmente é a menor das graças espirituais. Por exemplo, assim, uma pessoa se sente totalmente agraciada por uma ajuda que ela recebeu, certo? Aí aquela ajuda que ela recebeu trouxe um enorme benefício para ela. Aí ela vai, fica feliz com isso e compartilha com aquele que ajudou ela a resolver aquele problema dela. Porque é disso que o áudio, o que você tem na casa, está falando. Do benefício que aquele que compartilhou pode receber, certo? De volta. Ele pode... Quando ele diz aqui, ó, a doação de nossos bens materiais realmente é a menor das graças. Por que é a menor delas? Porque é a mais fácil de manifestar. É você dando a sua graça para o outro. É você dando uma medida da sua graça para o outro. É você pondo em fluxo aquilo que é teu. Aquilo que você tanto segura. Aquilo que você tanto quer. Dinheiro. Gente, quando a gente não sabe, quando a gente tem receptividade, sede por Deus, vontade desse assunto e desse entendimento, não foi dito que é impossível colocar vinho novo em barris velhos, em odres velhos? Isso é uma metáfora do esvaziamento dos apegos do ego, ok? Precisa colocar alguma coisa para fora ali para caber outra, mas não é para caber outra porque vem de fora. Eu preciso colocar para fora de mim o apego à visão material para que de dentro eu seja preenchido novamente, mas pelo Espírito. Ok? E isso é destravar a vida financeira. Isso é começar a colocar em fluxo o andamento do entendimento desse comportamento. O andamento do entendimento desse princípio. Não significa que eu vou dar uma diquinha dessa aqui não e você vai resolver os seus problemas financeiros. Isso é ilusão, hein? Isso é ilusão.
Então vamos lá. Então a doação o compartilhamento de nossos recursos é a menor das graças, porque essa é fácil. Põe a mão no seu bolso e dê. Não estou falando que é para dar dinheiro para todo mundo, é para não ter medo de usar o dinheiro. Caramba. Aqui, ó. Quando perguntados o que tem na casa, a resposta é sim. Temos algumas gotas de óleo e farinha. Então, é uma coisa boa orientá-los a dar, Espera, doar. agora que vem que eu quero. Eu me lembro de uma história sobre esse assunto. Muitos anos atrás... É agora que vem, ó. Em 30 minutos e 50 segundos do áudio que você tem na casa. Eu já indiquei esse áudio, sei lá, acho que para mais de 300 pessoas, para elas entenderem esse trecho. Só que eu indiquei, soltei. Não fiquei falando, você não achou? Problema seu. Falei nada. Gente que procura, pedindo ajuda e insistindo em determinadas ajudas que não está ao meu alcance. A ajuda que está ao meu alcance é compartilhar conhecimento. Ok? Agora vocês vão falar assim, professor, mas você não pode dar pra gente, atender de graça, tal. Eu também lanço meus pão às águas. Quando eu entendi o início de Joel, eu iniciei um violento movimento dentro do meu ser para lançar o pão às águas. A psicanálise da alma surgiu, né? Esse enorme material gratuito de a psicanálise da alma. Agora, tirando o enorme material gratuito da psicanálise da alma, que vai continuar crescendo, nós temos o filé da psicanálise da alma, que é classe privativa, certo, gente? É o filé. Vamos continuar aqui, ó. Ele fala aqui de um companheiro dele de prática, quer ver? Me lembro de uma história sobre esse assunto. Muitos anos atrás... Um curador espiritual muito bem sucedido e muito próspero. Um curador espiritual muito bem sucedido e muito próspero. Estou falando que às vezes o áudio não vai ajudar, estou pegando aqui do notebook. Recebeu um pedido de ajuda de uma paciente. E ela lhe disse que não estava em condições de pagar pelo atendimento. Então o curador perguntou, como assim? Ela explicou que era uma jovem trabalhadora, mas o que ganhava no momento mal dava para pagar suas despesas e assim não tinha nenhum dinheiro para pagar o atendimento. Ou seja, ela não tinha dinheiro para pagar o atendimento com um curador, hein? Não era nem um professor, era um curador, certo? Não tinha dinheiro para pagar o atendimento. Aí o curador disse, como assim você não tem? Né? É porque ela estava priorizando o quê? A sobrevivência dela e não o benefício do atendimento. Bem, ele disse, você pode andar até o escritório em lugar de pegar uma corrida, de pagar uma corrida? Ela disse, é possível. Você pode deixar de almoçar para ter o dinheiro? Sim, posso. Assim, ele disse, reflita sobre isso, poupe o dinheiro do almoço ou do táxi e pelo menos traga alguma coisa como pagamento. Então ele disse para ela assim, você pode então deixar de vir de táxi para a consulta? Posso. Você pode então deixar de almoçar uma ou mais de uma vez para você ter o dinheiro para a consulta? Ela, com certeza eu posso. Aí ele disse, então vá e reflita sobre esse assunto. Foi o que ele pediu para ela. E a moça pensou que o homem estava sendo muito cruel, mas como ela queria ser curada, concordou com ele. Na semana seguinte, ela teve uma cura maravilhosa. O curador, então, lhe deu de presente um livro muito caro e disse, eu não quero o seu dinheiro, mas quero quebrar... Ou seja, ela não podia pagar por um atendimento, ele perguntou se ela podia fazer umas economias para pagar pelo atendimento. Aí ela fez. Certo? Aí ela foi atendida. Aí ela foi atendida numa graça que ela necessitava. Quando ela voltou no consultório dele para agradecer a graça, muito obrigado, foi extremamente agraciada. Quando ela voltou, ele explicou para ela que ele não queria o dinheiro dela. Certo? Não era o dinheiro dela que ele queria. O que ele queria é que ela compreendesse que, sendo filha de Deus, nada poderia faltar para ela. Ela não poderia ficar pensando que ela não teria dinheiro para isso ou para aquilo. Não posso pagar sua consulta, mas eu tenho dinheiro para o táxi e para o almoço. Como assim? Então você tira o dinheiro dali e põe aqui, mas não fale que não tenha. A seu medo do dinheiro, quero quebrar esse sentimento que tem de que não pode pagar por algo.
Quero quebrar o seu sentimento do medo de dinheiro. Meu papel é quebrar o sentimento de que você não pode pagar por algo. Isso aqui está no áudio que você tem na casa, gente. Isso aqui saltou aos meus olhos na primeira vez que eu vi esse áudio. Caramba, olha aqui, cacetada. Quando você é a própria filha de Deus. Porque isso é ter consciência, certo? Isso é cultivar, isso é permanecer na palavra, isso é ter entendimento metafísico. Entendimento metafísico é a nossa consciência mudando. Não esperar coisas vindo de fora, gente. São escolhas e atitudes diferentes, espirituais, que são tomadas por nós, certo? Com base no princípio metafísico. Se isso é verdade, vou passar a agir assim. Não há limites para o que você pode ter. Você precisa apenas se soltar. Bom, só esse trecho aqui, ó, que vai até 32 minutos e 24 do áudio que você tem na casa. Eu já indiquei esse áudio aqui para pessoas, para mais de 300 pessoas, em situações específicas, em que chegava uma mensagem para mim, pedindo ajuda ou alguma coisa, que a ajuda que eu posso dar, é o ensinamento, é o compartilhamento, é o atendimento, é as classes privativas e é o material gratuito, ok? Essa é a ajuda. E isso está sendo feito. Agora, continuando no comentário lá, né? Tudo isso para ajudar algumas pessoas a entenderem se elas estão na condição ou não de ganhar 10 sessões porque comprou classe privativa online. As 10 sessões é que é o importante. Eu falei, não é possível, eu vou fazer um projeto desse com 12 pessoas. Não é possível que não apareça 12 pessoas, né? Aí a primeira que apareceu 3 dias depois ainda foi por engano, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aí apareceu uma segunda no dia seguinte, e mais uns 2 dias depois apareceu uma terceira. Então, das 12 vagas, das 12 oportunidades que eu estou dando para adquirir em classe, é só 12 pessoas, tá? Adquire classe privativa e vai ganhar 10 sessões comigo, certo? Classe privativa completa, 42 aulas. Dessas 12 oportunidades que eu estou oferecendo, 2 efetivadas dela. A primeira deu chabu, certo? Foi um engano. Aí teve mais 2, a segunda e a terceira. 2 pessoas já estão dentro desse esquema, certo? Desse projeto, vamos dizer, porque eu vou pôr à prova o material da psicanálise da alma e vou pôr à prova o quê? Os 10 atendimentos, certo? Eu quero dar um testemunho disso. O que vai acontecer com essas 12 pessoas no entendimento delas no período de 1 ano? Ok? Então, dessas 12 oportunidades, 12 vagas, só 2 foram efetivamente preenchidas até agora. E 2 pessoas disseram que vão entrar e tal até agora, mas ainda não houve confirmação. Então, o que não há uma confirmação para mim não vale. Das 12, só 2 foram preenchidas até agora. Bom, essas 2 que eu vou começar a atendê-las daqui 30 dias, uma e a outra, elas já estão assistindo às aulas de classe privativa online, e é isso que eu tinha para dizer no final dessa aula, porque este é o meu trabalho. A psicanálise da alma é um ponto de vista acadêmico, apontando os 2 dedos, a seta, tudo, ó, o canhão do Batman, a luz na direção do material de Joel, certo? Eu estudo esse assunto praticamente aí 9 anos. Nos primeiros 3 anos não foi nada fácil, certo? Isso foi criando o trabalho da psicanálise da alma. Então a psicanálise da alma é um acolhimento. E também é o professorado, por causa das aulas que eu dou, para usar, não é para usar o ponto de vista psicanalítico, não. O ponto de vista psicanalítico serve como base geral para os atendimentos, para o contato com as pessoas, e foi a base de estudo científico da psique, do emocional humano, que aliado ao conhecimento de mecânica quântica me levou ao Joel. Eu estava buscando algo muito mais completo. E a psicanálise da alma é uma ajuda na orientação da prática, seja de pessoas no atendimento individual, seja dentro da classe privativa, ok? Este é o meu trabalho. Agora, de vez em quando, eu tenho direito de falar dele, não tem não? Claro que tem, tá certo? Porque a psicanálise da alma não é só um trabalhinho de YouTube, não. A psicanálise da alma é um PhD, é um mestrado, é um doutorado que ainda vai ser defendido com muito louvor, certo? Porque ver revelações metafísicas é imbatível.
E eu não estou para brincadeira, né? Tinha mandado um áudio para outro rapaz lá do Engano da Compra, que eu falei, não se preocupa não, meu querido, que eu estou no YouTube lá, mas não é só para pôr uns vidinhos, negocinho legalzinho não. A psicanálise da alma não veio para brincadeira, e ainda vem muita cacetada por aí. Não é essas cacetadinhas não, que eu dou de vez em quando aqui, não. A psicanálise da alma é um projeto muito mais ousado que qualquer um dos palestrantes quânticos que já foi lançado no Brasil. A psicanálise da alma é o mais ousado projeto de transformação pessoal, renovação da consciência, certo? Vamos dizer assim, entendimento metafísico, invisível e manifesto é arrasador. É como se juntasse todo o pensamento filosófico, o pensamento científico, para entender a realidade espiritual, não a ilusão religiosa. Isso é psicanálise da alma. Tá certo? Então, das 12 vagas, tem 2 preenchidas. Estou na guarda aí. Vamos ver o que acontece. Tá joia? Obrigado. Vamos dizer assim, né? Até a próxima. Na próxima aula, a gente continua lendo A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Tá certo? Um abraço.